O quarto infantil deve permitir à criança se desenvolver com autonomia, sem, é claro, abrir mão de uma decoração delicada e aconchegante, lúdica, né? Pois é, aqui e ali a criança passará boa parte da sua infância. E quem vai falar sobre esse assunto bem bacana com a gente é a arquiteta Camila Cavazana. Falei certo seu nome, né, Camila? Falou, bom dia para você. Que friozinho, né, menina? Ai, mas eu gosto. Gosto de um friozinho. E você falando assim dos quartos infantis, às vezes a gente tem a sensação que o quarto infantil, ele é provisório até, porque a criança vai passando a fase, daí muitos pais têm medo de, não vou investir nessa decoração ou naquela, porque logo ele cresce e não vai mais gostar. Tem isso? Tem sim. É por isso que a gente tem que entrar sempre com um quarto atemporal, né? Primeiro a gente precisa saber o que a criança vai utilizar desse quarto. Vai brincar, precisa ter uma bancada para fazer tarefa, vai dividir com o irmão, né? Então a gente pega todas as funções, tudo que ele precisa para esse quarto e tudo que é o maior investimento, que geralmente é a marcenaria, a gente deixa atemporal, neutro. E o que a gente muda são roupas de cama, revestimentos de paredes, né? Que legal. Então isso a gente consegue ir mudando conforme a criança vai crescendo. Você trouxe alguns exemplos aqui, Sim, inclusive, né? Vamos dar uma olhadinha. Ai, que bonitinho. Esse é bem quarto, neutro, né? Bem neutro, ó. Esse quarto a gente deixou o armário neutro bege, né? E aqui a gente utilizou a cama. Essa cama aqui, nós colocamos uma cama auxiliar. Por quê? Muitos pais também nos pedem para... meu filho ainda dorme comigo, então eu preciso um quarto para ver se ele vai para o quartinho, né? Então, a gente sempre deixa uma caminha auxiliar, porque o pai e a mãe, às vezes, continuam dormindo com a criança no quarto. Daí é o pai que vai pro quarto do filho. Mas depois que o filho cresce, traz o amiguinho para dormir, Exato, né? Isso que eu ia falar. Então, serve também para trazer o amiguinho, né? E aqui a gente deixou ele um pouco mais lúdico. Deixamos alguns painéis, uma iluminação bem bacana, prateleiras, que depois quiser colocar uma bancadinha, conforme ele for utilizando o quarto, tem como você ir mudando. Esse né? é um quarto mais de menina, assim, né? Com cara de Isso. menina. O que daria para mudar, por exemplo, quando a menina cresce um pouquinho? Talvez tirar a mesinha? Exatamente, a gente pode tirar a mesinha, pode mudar, a gente deixou uma base ali, um apoio lateral na cama, porque ela ainda era pequenininha, né? Então, dá para tirar a casinha, colocar prateleiras, né? Colocar outros revestimentos de parede e dá para manter tudo que é de marcenaria. Legal. Os enfeitezinhos, assim, dá pra também ir trocando, Dá pra ir conforme trocando. a idade da criança. Pode ir trocando por livros, né? Conforme vai utilizando o quarto. Vamos ver um outro exemplo aí, Camila. Ai, um fofo também. Esse é papel de parede? Esse é uma cabeceira estofada, né? Esse quarto, aqui já dá para usar duas crianças. Então, a gente tem a beliche, né? A caminha do outro lado. E aqui também a gente utilizou de uma mesinha de estudo. Então, aqui os pais queriam que elas dormissem juntas, né? Então, aqui a gente colocou a mesinha. E também a parte das camas. E o armário que fica aqui no cantinho. Isso, logo na entrada do quarto. Né? Esses espelhos que vocês colocam nas portas dão uma sensação de amplitude maravilhosa, né? Espelho é tudo de bom. Tudo Porque de bom. quarto de criança normalmente é o menor, né? Do apartamento, por exemplo. O menor vai ser do bebê. E aí vocês deixam assim de um jeito que... otimizam o espaço, nem dá para parecer assim que às vezes o quarto é menorzinho. E essa escrivaninha, conforme as crianças crescem, dá para colocar um computador, alguma coisa assim. Com certeza. Ali dá para pôr. Tem pontos, né, que nós deixamos para pôr computador. Tem um móvelzinho ali do lado que auxilia material escolar, né? E aqui a gente foi aproveitando o espaço, colocando esse detalhe de baú ali na cabeceira da cama, né, para deixar o quarto mais aconchegante também e atrair a atenção da criança. Teve né? briga aí para saber quem dorme em cima, quem dorme embaixo? Não, já estava definida. A maior dormia em cima. Eu não ia querer, que eu sou medrosa. Eu tenho medo de altura. Vamos ver o próximo. Esse aqui já é uma situação
quando também os irmãos dividem o quarto e é um quarto mais temático. Então, aqui a gente usou o tema safari, né? Colocou o elefante na parede, árvores, iluminação. Então, quando essa criança começar a se desenvolver mais, a gente vai tirar esses elementos e vamos permanecer. Os armários, as camas, a cabeceira. Então, eu consigo mudar de tema o quarto, né? E aqui foi projetado mais para a questão de dormir mesmo, né? Certo. E roupas, enfim, não tem mais uma outra estação de bancadas ou lugar para brincar, né? Mas fica bem clean, assim, super... Sim, confortável, né? Também tira a criança do quarto do pai e da mãe, né? Então, as luzes, né, deixam o ambiente mais confortável também. É mais comum os irmãos dormirem juntos, pelo que você vê por aí, ou cada um no seu quarto? Olha, é meio metade, sabe? A gente, nos nossos projetos, tem situações que eles ficam juntos, né? E tem situações que a gente deixa separado. Quando tem uma grande diferença de idade, geralmente eles deixam separados. Né? Aí quando é mais pertinho, já junta para brincar junto. Exato. Vamos ver o próximo. Esse quarto foi bem legal, porque ele é um quarto de bebê que vai ser transformado para o quarto de criança e depois até adolescente, né? Então, a gente tem um armário ali no canto, a cama auxiliar que vai passar a ser a cama futura, né? E a bancada, nós fizemos na altura de bancada de estudo. Mas essa peça aqui em cima é uma peça removível. Essa peça é onde a mãe vai trocar o bebê. Qual? Essa que está em cima desse móvel verdezinho aí, né? Exato. Então, ela tiraria essa peça, tira a peça verde, coloca como um móvel de cabeceira ao lado da cama, porque vai tirar o berço, né? E a criança fica com a bancadinha ali e o painel de TV normal. Pode colocar uma cadeira aqui. Isso, uma cadeira e utiliza como mesa, né? E a pintura? É pintura isso, né? Que tá na parede? Aqui nós fizemos uma pintura, né, no quarto. É um quarto temático também, fundo do mar. E aí, no caso, a gente pintaria novamente. Eu colocaria um papel, uma textura, né? Então, dá para utilizar por muito tempo esse quarto ainda. Quer dizer, dá para tirar berço que o quarto continua... Exato. Tem armário, tem bancada, tem cama, tem televisão. Então, essa é a peça, né, que eu tinha falado. A criança continua ainda utilizando até a parte adolescente também, acredito que dê para usar. E a parede só pintar novamente, colocar outros temas ali, né? Sim, outros temas. Quando o meu filho nasceu, eu fiz fundo do mar também. E o que você daria de dica, assim, do pulo do gato para quem está em casa assistindo? Às vezes já tem até um reaproveitamento do irmão mais novo. Dá pra gente se virar com o que tem? Com certeza, dá pra gente se virar sim. O que a gente tem que pensar é o que a criança vai fazer no quarto, né? Vai estudar, é só pra dormir, né? Então, às vezes, você vai organizar a cama de uma outra forma, né? Pra juntar. Ou você vai ter que interferir com alguma beliche, se os dois forem ficar juntos, mas aproveitar um armário, dividir um armário, uma bancadinha, né? E cores, a decoração, tem que ver o que cada um gosta e tentar adaptar também. Cores, né? dá pra usar nas cores ou tem que ser aquele espaço de descanso, né? Pra não poluir muito? Olha, você pode usar assim, às vezes numa roupa de cama, numa almofada diferente, temática, né? Uma colcha também, eu acho bacana. Eu não colocaria uma parede, por exemplo, né? Mas... alguns detalhes que você pode trocar com o tempo. Aí, não tô mais na fase lilás, né? Tô na fase verde água. Então, eu posso trocar roupa de cama, um quadro, né? Então, a gente consegue ir mudando e deixando o quarto sempre atemporal e gostoso de usar. Atemporal é aquele que, se ele tiver 20 anos, vai aproveitar alguma coisa ali depois, aquele armário que a gente projetou, vai lá aproveitar com tudo. Né? Muito legal, Camila. Eu lembro quando a minha filha nasceu, que a gente fez de Joaninha. Menina, eu tomei um enjoamento da tal da Joaninha, mas a gente adorava, assim, na época, né? E ficou muito exagerado. Então, a gente tem que partir para os acessórios mesmo, né? Exato. Onde enjoou, você consegue mudar e se sente bem dentro do ambiente, né? Isso que é importante, se sentir muito bem dentro do ambiente. Maravilha, adorei. Acho que é só planejar e realizar também o sonho dos
pais e da criança também. Com certeza. Tudo com planejamento, um profissional que possa te auxiliar, né? Até por questão assim, custos, quanto Sim. que isso vai custar, porque é um investimento grande que você faz, né? Para poder te proporcionar o melhor benefício, sempre é bom ter um profissional. Muito obrigada, Camila, pela sua presença aqui, viu? Seja bem-vinda sempre aqui. Obrigada.